falando sobre o nosso projeto chamado Cogitária, trazendo a problemática e a solução, que eu já trago uma pergunta de começo, que é: você sabia que a maioria da população brasileira ainda descarta medicamentos de forma incorreta, jogando no lixo comum ou até mesmo no vaso sanitário? Essa prática contamina o solo, os rios e ameaça a saúde pública, causando efeitos como a feminização de espécies aquáticas e tendo resistência antimicrobiana e intoxicações. Mesmo assim, mesmo existindo uma legislação que trata dos resíduos de saúde, ainda faltam orientações práticas e acessíveis à população. Pensando nisso, o nosso grupo desenvolveu o Cogitária, que é um sistema web educativo e funcional que orienta a população sobre o descarte correto de medicamentos, que indica pontos de coletas próximos, envia alertas sobre vencimento de remédio e oferece conteúdos educativos. A proposta é simples: informar, conscientizar e facilitar o descarte responsável. E, no futuro, a ideia é expandir a solução para um aplicativo mobile, ampliando ainda mais o alcance do projeto. E quais seriam as principais funcionalidades dessa solução? Primeiro, o cadastro de usuários, cadastro e monitoramento de medicamentos, notificações automáticas de vencimento, consulta de pontos de coleta com geolocalização, escaneamento de código de barra, histórico de descarte, conteúdo educativo sobre descarte responsável. E quais seriam os perfis de usuário que o nosso projeto teria? Primeiro seria um usuário comum, aquele que utiliza algum medicamento e que se importa pela causa. Ele vai cadastrar os medicamentos e acompanhar as notificações. Segundo seria as instituições ou pontos de coleta, que vai cadastrar o endereço, os horários e outras informações. E também teria um administrador, que ia gerenciar os dados e a comunicação. Quais desafios técnicos que o Cogitário teria? Interface responsiva e acessível, geolocalização dinâmica utilizando APIs, escaneamento de códigos de barra, integração de dados atualizados sobre medicamentos e endereço e segurança de LGPD. Eu sou Francisco e eu vou falar da metodologia e dos principais requisitos. Bom, a metodologia utilizada foi a metodologia ágil Kanban. Essa escolha foi para orientar o desenvolvimento contínuo e organizado do projeto, sem divisões assim, marcadas de ciclos ou sprints, né? Foi conduzido um fluxo mais constante das tarefas. Então foi preciso terminar uma para iniciar outra. Elas foram se complementando e se avançando em conjunto, permitindo a equipe registrar o backlog, e a gente organizou todas as tarefas no ClickUp. Proporcionou a escolha foi mais focada porque ela proporcionou uma maior flexibilidade, colaboração entre todos os membros do grupo. Aí está uma visualização do quadro Kanban, das principais tarefas que foram organizadas, né? E logo em seguida também tem um gráfico de Gantt, uma visualização cronológica, mais cronológica do processo das principais atividades. Para levantamento de requisitos, a gente fizemos algumas reuniões iniciais, usamos a técnica de brainstorming, né? E aí conseguimos elicitar os principais requisitos, como por exemplo, cadastro de usuários, cadastro de medicamentos, alerta de vencimentos, o cadastro de pontos de coleta, consulta de pontos de coleta, a confirmação de descarte, acessibilidade e muitos outros. Esses foram os principais. Em seguida, vamos mostrar um diagrama de caso de uso. Este é um dos diagramas de caso de uso feito. Esse é o diagrama de caso de uso que é possível ver representado o cadastro de medicamentos e o ponto de coleta do nosso sistema. Essa é a nossa solução para os principais desafios técnicos do projeto. A geolocalização foi implementada com as apps ViaCep, IBGE e LiaFlat.
permitindo localizar e exibir pontos de coletas no mapa. O escaneamento possibilita cadastrar medicamentos automaticamente pelo código de barras. As notificações são configuráveis e alertam sobre os vencimentos. A interface foi desenvolvida em HTML, CSS e Bootstrap, garantindo responsividade. Por fim, a segurança envolve armazenamento protegido e consentimento de dados, atendendo a LGPD. O Merdo Cogitari apresenta todas as tabelas que sustentam as funcionalidades do sistema. Entre elas destacam-se: usuário, que armazena informações pessoais e login; medicamento, que registra dados como validade e código de barras; ponto de coleta, com localização e horários; e descarte, que vincula o usuário ao local onde o medicamento foi descartado. Também foram incluídas tabelas complementares, como alerta, responsável pelas notificações; histórico de descarte, que permite rastrear ações passadas, além de feedback e sugestão de pontos, que ampliam a participação do usuário. Esse modelo possibilita cadastrar medicamentos, emitir alertas personalizados, exibir pontos de coleta no mapa e manter histórico de descarte e interação. E sobre o nosso design digital, nós trazemos uma garantia de boa experiência para o usuário. O design do Cogitari foi pensado com foco em acessibilidade, clareza e funcionalidade. A identidade visual começa pelo nome, Cogitari, que vem do latim e significa pensar, refletir e cuidar, refletindo exatamente a proposta do projeto, que adotamos uma paleta de cores neutras e elementos visuais acessíveis, com ícones simples e uma linguagem direta. Para facilitar o uso por todos os perfis de usuário, criamos protótipos de alta fidelidade no Figma, com telas como a Home, Login, cadastro de medicamentos com scanner, configurações e visualização de pontos de coleta. Também mapeamos a jornada do usuário e analisamos sistemas similares para entender as melhores práticas. O resultado é uma interface limpa, moderna, responsiva e funcional, que obviamente contribui diretamente para o propósito de conscientização e descarte responsável de medicamentos. Agora mostrando nossas telas, temos a tela Home, que mostra todas essas informações mais detalhadas sobre o descarte, sobre a motivação, sobre o porquê e sobre o nosso projeto e sobre os pontos de coleta mais próximos. Temos a página de login e cadastro, onde a pessoa vai poder logar com o seu nome, com a sua senha, com o seu e-mail e colocando o seu endereço. Nós temos essa informação para passarmos os locais mais próximos de coleta. Temos a parte do cadastro de remédios, que a pessoa vai ir com o celular dela, onde tem o código de barras do remédio, e isso vai mostrar todas as informações sobre o remédio e sobre onde ele pode encontrar os devidos pontos de medicamentos. Temos a tela de configuração, que mostra toda essa área onde a pessoa vai poder mexer no perfil dela, vai poder falar conosco, vai poder trocar a conta se tiver outra, ver o nosso termo de uso e etc. Temos a tela também de locais de coletas, que é a tela, entre aspas, mais importante, que é onde a pessoa vai entrar, vai ver os locais mais próximos da casa dela, mostrando aonde a pessoa pode achar mais facilmente um ponto de coleta de remédios, mostrando toda essa área. Agora, já entrando na parte de desenvolvimento web, a gente vai apresentar um pouco do nosso site para vocês, sobre como a gente está estruturando a nossa plataforma, quais tecnologias a gente está usando, quais frameworks a gente está usando por enquanto. E por enquanto a nossa plataforma está assim, sendo usado o HTML para a estrutura do conteúdo, para a estrutura de modo geral, CSS para o visual, Bootstrap para layout, grid, esses ícones aqui, esses botões que vocês estão vendo, tudo Bootstrap. E a gente usou também um pouco de JavaScript, apenas para algumas funções simples, né, de interface, como a responsividade no menu. Por enquanto, a página que a gente tem é apenas essa, a página de home. Algumas informações, né, sobre o impacto do descarte irregular, a seção sobre por que descartar corretamente, com alguns ícones explicativos, e uma área que eu acredito que é a área de destaque, né, por enquanto,
que é a área com os cards interativos que viram quando a gente passa o mouse aqui, né? E no final, uma simulação do que seria o espaço para localizar os pontos de coleta com a API de mapas, que não necessariamente será o Google Maps, né? Por enquanto é só uma simulação de como será esse espaço para localizar esses pontos de coleta. E por enquanto a nossa plataforma está estruturada dessa maneira. Em encerramento, com a conclusão do nosso projeto, nós esperamos que o Cogitário consiga reduzir o impacto causado no meio ambiente, que aumente a conscientização da população e que seja uma solução de utilidade social e de fácil acesso. E quais seriam nossos próximos passos? Evoluir para uma versão web e mobile, implementar uma gamificação e novos recursos, melhorar a recomendação personalizadas e terminar o restante das telas a serem desenvolvidas. Muito obrigado pela sua atenção.